Meus irmãos, muito boa noite a todos. Quero, em nome de Jesus, com a vontade e a permissão dele, claro que é a sua permissão e a sua vontade, quero estudar com vocês a palavra de Deus. Eu quero, se Deus nos permitir, nos dias das terças e quintas, eu vou estar aqui fazendo a exposição da palavra, da Escritura. Então, eu quero convidar os irmãos, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então, eu quero usar o comentário, os comentários da Bíblia do Hernandes Dias Lopes, né? Uma Bíblia de estudo e uma Bíblia, palavra expositiva. Então, eu quero fazer assim alguns comentários aqui, né? A introdução, principalmente. A introdução. Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento, expõe o plano glorioso da redenção e o projeto de Deus e recua a eternidades antes dos tempos eternos que Deus decretou todas as criaturas para louvar a sua glória. Bom, meus irmãos, como eu creio e eu acredito que a salvação que Deus outorga até o presente momento, no passado, no presente e no futuro, não é uma ocasião de Deus. Por que não é uma ocasião de Deus? Porque eu creio nos decretos de Deus, nos decretos da salvação. Feito quando, irmãos? Feito antes ou desde a fundação do mundo. A Escritura fala muito isso. E aqui a carta de Paulo, carta aos Efésios, ela sempre vai apresentar isso, que Deus outorgou a questão de todas as coisas antes da fundação do mundo. Então, tudo que acontece nesse mundo atual, no presente, no passado, no presente e no futuro, nada pega Deus de surpresa. Deus tem sempre os seus propósitos. Como a carta de Paulo aos Romanos, ela se trata na questão da justificação pela fé e principalmente baseada na soteriologia, na doutrina da salvação, como assim também Deus escolheu, Deus elegeu os seus filhos antes da fundação do mundo. Então nós vamos ver vários textos na Escritura comprovando isso, que Deus determinou, Deus decretou a questão da salvação antes ou desde a fundação do mundo. Então, antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para louvor da sua glória. Eu fico imaginando, quando se fala na queda lá de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, principalmente os crentes armenianos, os arminianistas, eles vão negar que Deus não decretou a queda de Adão lá no Jardim do Éden. Pois Deus decretou isso. Foi um decreto. Foi um decreto. Ainda que muitas pessoas negam essa doutrina, porque esse não foi só um pensamento de Calvino, mas também com base na Escritura. Se você pegar Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, o Paulo vai escrever que Deus enviou Cristo na figura do Adão perfeito. Então, aquilo que Adão errou, aquilo que Adão cometeu, né, a transgressão que ele cometeu, veio Cristo e consertou. Então,
Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se Deus não tivesse decretado a queda do jardim Eva, de Adão e Eva no Éden, então por que Deus então colocou ali no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que Deus colocou? Se mesmo ele colocando lá a árvore no jardim do Éden, então quer dizer que a queda do jardim do Éden foi uma surpresa para Deus? Ou não? Será que Deus não é conhecedor? Será que Deus ia permitir tudo isso acontecer? Irmãos, claro que não, e de forma alguma isso poderia acontecer. Por quê? Porque estava dentro dos decretos de Deus. Por que dentro dos decretos de Deus? Porque o Cordeiro foi morto, Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Então vejamos aqui. Apesar do pecado, Deus não alterou os seus decretos e não é responsável pela queda dos nossos primeiros pais e não foi o autor da tal episódio e nem da queda. Acompanhou a surpresa mesmo antes da fundação do mundo. Deus já havia a provisão de edificar, né, e salvar o homem do pecado. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ver aqui um plano do Eterno, um plano de Deus, um propósito de Deus. Porque o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já sabendo de todas as coisas, ele usou destas práticas. Então nós vamos agora dar a introdução aqui da carta, a carta de Paulo. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, na verdade, nós não temos nenhum dos apóstolos indo para Roma, Pedro, outros apóstolos indo evangelizar os romanos. E também Paulo também não. Nós não temos não registro isso na Escritura. Nós podemos fazer uma suposição que Paulo na verdade, esses irmãos de Roma, os romanos, crentes romanos, tanto era gentil como judeu, mas era principalmente gentios. Acreditamos que esses irmãos, essa igreja, ela surgiu do dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver que todas as nações vizinhas iriam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E por esse motivo, no dia de Pentecoste, eles foram evangelizados e salvos, e saíram de lá e se tornou a igreja de Roma, os irmãos aos romanos. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dar a introdução, e nesse sentido dessa introdução, ele vai falar que ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo de quem, irmãos? Apóstolo dos gentios. Então, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outorgado, prometido para o intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, apóstolo, a questão de apóstolo hoje é um sério problema. É um sério problema. Por quê? Porque hoje, irmãos, não existe mais apóstolos. Apóstolos foram aqueles 12 chamados por Jesus. Além daqueles 12 chamados por Cristo, chamados por Jesus, veio Matias, e depois veio, que nem o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, que ele nasceu fora do tempo. Quer dizer, Deus chamou ele. Paulo não teve assim um relacionamento diretamente
carnal, na verdade, né, nesse sentido. Paulo não viu a Jesus assim diretamente, mas Jesus se revelou a ele lá no caminho de Damasco e chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele se identifica como um apóstolo separado para o evangelho de Deus. Irmãos, o que é evangelho? O evangelho é a boa notícia. Além de ser a boa notícia, o evangelho também, conforme neste mesmo capítulo, ele vai dizer que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Então vamos lá, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar que foi prometido anteriormente pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando o que está acontecendo naquele momento com ele, chamando para ser apóstolo, para o Evangelho de Deus. Deus já falou anteriormente, através de quem? Através dos profetas, através da Escritura. Vamos entender aqui, irmãos, quando fala Escritura aqui, ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando, porque aqui até então, não havia ainda um Novo Testamento escrito. Então, Paulo está falando que havia prometido nas Escrituras, né? Então, vamos lá. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, né? Então, nós entendemos, meus irmãos, que Jesus, nós vamos falar isso na teologia, que Cristo, ele veio de duas naturezas, né? De duas naturezas apostáticas. É nesse sentido que ele fala. Ele veio da forma humana e veio da forma da condição de Deus, na forma divina. Então, tinha que se cumprir isso que foi falado lá nos profetas, lá nos Salmos, em toda a Escritura no Velho Testamento, que Jesus viria de uma forma nascido de mulher, segundo a lei, e viria de quem? Da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio que vimos a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, cujo número sois também chamados para serdes de Jesus Cristo, com todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santo, a graça vos ou da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo, irmãos, que Paulo não estava aqui em Roma, ele escreveu essa carta, que provavelmente Paulo escreveu essa carta lá de Efésios, e mandou para os irmãos de Roma. E aqui, irmãos, a carta de Paulo aos romanos, olha, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos. Hoje as igrejas evangélicas hoje têm um sério problema em pregar a palavra de Deus, de ensinar as Escrituras e falar a verdade das Escrituras. Porque o que mais se fala hoje, irmãos, nos púlpitos por aí, nas igrejas por aí, irmão, desculpa, irmão, não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Jesus. Eles não pregam o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele está centralizado nas cartas de Paulo, principalmente Gálatas, carta de Romanos, no qual nós estamos lendo, e a carta de Efésios. Não que esses três livros constituem toda a Bíblia, não de forma alguma. Porque muitos não compreendem que o Novo Testamento, ele não se inicia em Mateus. Não, de forma alguma. O Novo Testamento, ele se inicia no Tetelestai. Mateus capítulo 27, quando Cristo branda ali na cruz. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o testamento só tem validade com a morte do testador.
Então, Jesus, ali na cruz do Calvário, ele inaugura o Novo Testamento. Tudo que era de Mateus, Marcos, Lucas e João, fala-se da história de Jesus entre os judeus, o Cristo encarnado. Não que nós vamos desprezar os evangelhos, não, de forma alguma. Não pense dessa forma. Então, quando Jesus, naquela cruz, ele branda, olha, tetelestai, naquele momento se inicia a graça, se inicia o evangelho, se inicia as boas novas. Então nós vamos ver aqui. Então aqui, o versículo 9. O que diz aqui? É o amor de Paulo pelos cristãos e o seu desejo vê-los. Quer dizer, irmãos, Paulo não estava em Roma. Ele escreveu esta carta lá de Efésios. Então vamos lá. Primeiramente eu dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante, todos vós, em todo o mundo, proclama a vossa fé. Porque Deus em sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, e na minha testemunha, como intensamente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando-me que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereço por ocasião visitá-los. Portanto, muito desejo ver, a fim de convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto para que a vossa companhia, reconciliando-se conforme, por intermédio da fé mútua de vossa minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes vos propus ter convosco, e tenho sido até agora impedido, mas consigo igualmente vos ter um fruto, como também entre os gentios. Pois eu sou o devedor, tanto do grego, do bárbaro, tanto dos sábios, quanto dos ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto para anunciar também a vós em Roma. Então, Paulo, ele tinha o desejo de estar com os irmãos em Roma. Mas isso não foi possível, ele tinha o desejo. Mas ele escreveu essa carta maravilhosa, poderosa, o qual é a centralidade do Evangelho, da graça de Deus. Então aqui, vamos lá, o versículo 16. Da onde, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Diz assim, Paulo: pois não me envergonho do Evangelho. Se você perguntar para algum crente, às vezes ele está 200 anos na igreja, se você perguntar para ele, irmão, o que é Evangelho? Ele pode ser que ele nem saiba te responder. Pois o Evangelho é o que, meus irmãos? O Evangelho é a boa notícia. É o que eu estou te falando agora. É a boa notícia. Além de ser boa notícia, além de ser uma boa notícia, Paulo vai dizer aqui, e que é verdade, que é o poder de Deus. Olha só. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu e do grego. Irmãos, presta atenção uma coisa. A salvação, ela não é outorgada por meio de obras, não é aquilo que você faz, é assim aquilo que Cristo fez. E quando Paulo vai falar aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego. Irmãos, até para o homem crer, por si mesmo você não consegue crer. Irmãos, não é pelo crer. Não é pelo crer. Porque você mesmo não consegue crer. Por quê? Porque Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, verso 8 e 9,
pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não, se a salvação, se o homem, por homem crer, ele precisa da salvação, então ela precisa ser outorgada por Deus. Por quê? Porque precisa aqui, Paulo vai dizer, precisa se manifestar o quê? O poder de Deus, que está onde? No Evangelho. Está na boa notícia. Então, meus irmãos, o que nós vimos mais por aí, em cima de os púlpitos, eles não pregam o Evangelho. Eles não pregam uma boa notícia. Por quê? Porque o que eles pregam hoje é o Deus vai te dar vitória, é o culto da cura, é o culto da benção, é o culto da ungida, é o culto da rosa, é o culto, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer isso. Eles não conseguem anunciar o Evangelho. Sabe por que eles não conseguem anunciar o Evangelho, a boa notícia? Porque o Evangelho verdadeiro de Cristo, o Evangelho verdadeiro de Deus, ele não traz lucro. Ele não traz dinheiro, ele não traz prosperidade para os pastores, para o enriquecimento ilícito deles. Agora, quando se prega a palavra verdadeira, as pessoas não ouvem, as pessoas não têm interesse. Agora aqui nessa live, olha lá, uma pessoa online, 2 pessoas online aqui no TikTok. Por quê? Porque se fosse uma live de revelação, de entregar bênçãos, estava cheio. Mas tem problema, a gente anuncia assim. Então aqui, quando Lutero ele lê este versículo, Romanos 1,16, Lutero ficou abismado, dizendo: agora a salvação não é pelas indulgências, salvação não é por meio da igreja, salvação não é por meio do homem, salvação não é o que eu faço, é aquilo que Jesus fez. Salvação não é pagar o preço, salvação não é orar muito, salvação não é ir para o culto, salvação não, a salvação é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. E aí aqui, meus irmãos, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela pelo meio do Evangelho, de fé em fé, como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala assim, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, irmãos. Quando fala aqui que a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É quando Deus nos torna justo. Por isso que a centralidade dessa carta é a justificação pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Não é pelas suas obras. Não é aquilo que você faz. É aquilo que Cristo fez. Porque o justo viverá pela fé. Aí a partir do versículo 18, Paulo muda tudo aquilo que ele vem falando. Agora ele vai falar sobre a depravação humana, a depravação da humanidade. Por causa lá do erro de Adão, não menciona Adão, por causa disso, meus irmãos, por causa disso que aconteceu, Deus o entregou às suas paixões infâmias. Vamos lá, vamos ler o texto. Olha só, de onde é que vem a ira de Deus? Paulo vai falar que a ira de Deus, ela se manifesta, na onde? Do céu. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu, e toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Será, irmãos, que nós estamos vivendo isso hoje? Que as pessoas amam mais a injustiça? Ama mais o que é injusto e não ama o que é justo. Eles têm prazeres no erro, mas não têm o prazer na justiça, no temor, na justiça de Deus. E quando é que o homem é transformado? Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Vamos lá, o verso 19. Portanto,
O que é de Deus se pode conhecer, se manifestou entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente reconheceram desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de suas coisas que foram cuidadas. Tais homens são isso indesculpáveis. Verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não detêm a graça, antes se tornaram nulos os seus preceitos irracionais, obscuro de coração insensato. Irmãos, quando Paulo fala aqui dos atributos invisíveis de Deus, Deus, lá no Velho Testamento, Deus se manifestou. Carta aos Hebreus 1 vai dizer que Deus falou de várias formas, de várias maneiras aos pais e aos profetas, e agora nos falou pelo seu Filho. Então Deus, em toda a história do seu tempo, Ele falou de várias formas, de várias maneiras. Ele usou os seus atributos, os atributos por meio da natureza, por meio de anjos, por meio de profetas. Ele se manifestou de várias formas, e agora Deus fala por onde? Por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Vamos lá, versículo 22. Concluindo, por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, na semelhança da imagem do homem incorruptível, e como as aves quadrúpedes répteis. Por isso Deus entregou as tais a imundícia pela consciência do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Para eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é o bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou as suas paixões infames até as mulheres, mudar o seu uso natural de relações íntimas para o contrário da sua natureza. Isso aqui não precisa nem falar, né, irmãos? Não precisa nem falar, porque a própria palavra já fala. Semelhantemente, os homens também deixaram, ao contrário da natureza, inflamaram-se mutuamente da sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo merecidão e a punição do seu erro. Verso 28. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental e deprovável para repartir coisas indesculpáveis, cheio de toda injustiça, malícia, alvareza e maldade, e possuídos de inveja, homicídio e contenda, e toda malignidade, sendo difamadores. Verso 30. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolantes, soberbos e presunçosos, inventores e males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios e em feição natural. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, dos quais são possuidores de mortes, tais que praticam, são somente os que fazem também provarem assim ou procedem. Então nós vamos ver aqui, irmãos, esse aqui é a questão do Deus, que não, ele é indesculpável, nada que o homem possa fazer vai se desculpar diante de Deus. Mas por quê? Mas por quê, meus irmãos? Porque agora nós temos um justo. Quem é esse justo? Cristo. Só Ele pode tornar o homem justo diante de Deus. Por isso que essa carta de Paulo, ela vai falar a centralidade de Deus e de Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Só Ele pode tornar o homem
justo. Então, eu quero agradecer a Deus e os irmãos que tiveram esse tempinho para nós falarmos da palavra. E se Deus nos permitir, nós estaremos aqui na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe a vida dos irmãos grandiosamente.